Olá, eu sou o Victor Patrick, neurolinguista, especialista em aprendizagem avançada, memorização e preparação para concursos e vestibulares. E eu quero trazer nessa aula de hoje para você, de memorização, nós vamos trabalhar especificamente com associação visual, que é uma das melhores técnicas também para você potencializar sua memória de longo prazo. Aquela memória bem estruturada, bem trabalhada, bem estimulada, que vai fazer você lembrar de tudo que você precisa no dia do seu concurso, no dia da sua prova, para que você tenha a merecida aprovação. Então vamos lá trabalhar a nossa mente, trabalhar essa capacidade de associação visual. Na filosofia, inclusive, é falado muito sobre a questão da associação visual. Hoje também é falado na neurociência, na psicologia. Segundo alguns estudos, o maior potencial de aprendizado do ser humano é visual. A gente aprende muito mais visualmente do que de qualquer outra forma. Mas na frente eu vou falar um pouco sobre isso. Inclusive, Giordano Bruno foi um grande filósofo renascentista. Ele ensinava os príncipes a memorizar conteúdos relacionados com várias coisas, inclusive com estrelas. Ele foi um grande instrutor de grandes príncipes e ele saía memorizando tudo, ensinava os príncipes a fazer isso. Foi muito conhecido por sua habilidade. Segundo a filosofia e Giordano Bruno, ele diz o seguinte: se você tem uma ideia, você deve associar com uma imagem. Se você tem uma imagem para aquela ideia, você lembra daquela ideia. Se você não tem uma imagem para aquela ideia, você não vai lembrar dela. E hoje a maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande de memorização por falta de imaginação. A imaginação é importantíssima nesse processo de associação. Albert Einstein disse numa frase célebre: a imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado. A imaginação envolve o mundo. Pesquisa na internet, você vai ver essa frase dele, super interessante. Vamos analisar bem breve essa frase. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Por quê? Porque a imaginação vem primeiro. Por exemplo, o computador. O primeiro computador foi imaginado na mente de alguém. E essa pessoa que pensou no computador, depois ela buscou as informações para fazer com que o computador se tornasse uma realidade que agora era mental para uma realidade física. Assim foi com o celular, assim foi com a televisão, assim foi com todas as tecnologias que nós temos hoje, a câmera fotográfica, a filmadora, o carro, enfim, todas as tecnologias. Tudo começa na imaginação. Existe um grande empresário norte-americano chamado Bob Proctor que ele fala sobre isso, o poder da imaginação, que nós muitas vezes deixamos de desenvolver esse potencial, que é um dos maiores potenciais do ser humano. Segundo a grande filósofa Lucilena Galvão, ela diz: o grande problema da humanidade hoje é falta de memória por falta de imaginação. Pessoas que têm grande imaginação, que têm grandes sonhos, são pessoas que realizam grandes coisas. São pessoas que têm grande potencial profissional e de estudo. Pessoas que não têm a capacidade de imaginação, elas têm baixo potencial. Eu vejo isso ao longo de mais de 10 anos, mais de 15 anos trabalhando com essa metodologia. Desde 2007, que eu venho ensinando as pessoas a desenvolver seu potencial mental, preparando para concurso vestibular. E eu percebi que aqueles alunos que têm o hábito de lidar mais com a imaginação, que usam mais a criatividade, todo mundo é criativo, mas os que usam mais a sua criatividade e imaginação são os que têm a melhor memória, a maior capacidade de lembrar das coisas. Quando eu falo melhor memória, é a capacidade de lembrar, porque tudo é armazenado, como eu já falei, mas é a capacidade de lembrar, de resgatar. Então, quanto mais imaginação, mais conexões você faz, você desenvolve mais conexões neurais, porque é isso que faz a mente desenvolver. Nós nascemos com bilhões de neurônios e fazemos trilhões de conexões, mas a gente só faz conexões quando a gente faz coisas diferentes. Então é por isso que é importante, como eu ensinei lá no Mindset, o Neurofitness, você estimular a mente fazendo coisas diferentes para estimular esse potencial seu de memória. Então é importante, inclusive eu quero trazer aqui uma lembrança do povo egípcio, que era um dos povos mais inteligentes da antiguidade. O povo egípcio, eles associavam tudo com imagem. Todas as informações que eles viviam, ou seja, todas as informações científicas, eles eram extremamente especialistas e habilidosos em medicina, em geografia, astrologia, em matemática, física. Inclusive tem o sistema de Fibonacci, um grande matemático, ele tem uma técnica, né, que é a técnica de Fibonacci, que é muito interessante, que os egípcios dominavam assim com a precisão fabulosa, inclusive através de um sistema que eles chamavam de flor da vida.
que é muito utilizado e inclusive os gregos antigos beberam muito da fonte dos egípcios. Eles usavam muito essa metodologia deles. Então, tudo que eles faziam, eles anotavam, registravam em imagem. A imagem é um excelente sistema de anotações para a vida inteira. E olha para você ver que interessante. Os povos mais inteligentes da antiguidade usavam associação visual. Os egípcios anotavam tudo visualmente. Atualmente, japoneses, chineses, coreanos, inclusive países que são de alta potência econômica, tecnologia, estão nos primeiros lugares em qualidade de educação. Japão, China, hoje, inclusive a China está usando mapas mentais na educação deles atualmente. Coreia do Sul. Coreia do Sul aboliu os livros escritos na década de 90, final da década de 90, 95 para 99, eles aboliram os livros. As aulas passaram a ser 3D ou aulas práticas. Como agora no Brasil, com a pandemia, as pessoas estão migrando para esse sistema online, para esse sistema mais visual. Olha só que interessante. Essas culturas já usam a escrita japonesa, é desenho. A escrita chinesa também, o mandarim, a escrita coreana, é tudo desenho. E nós, ocidentais, com o código, a gente tem uma dificuldade, porque com o código, a gente tem que ler primeiro a informação codificada para depois pensar na imagem, que a nossa mente interpreta melhor as imagens. Quando você tem informações visuais, é mais fácil de entender do que abstratas. A mente tem uma dificuldade terrível com a abstração. Quer ver um exemplo disso? Se eu falar para você, não pense no elefante rosa, o que acontece na sua mente? Não imagine um Fusca rosa cheio de palhaços dentro. Você já imaginou. Por quê? A palavra não pensa no elefante rosa. O não é abstrato. A nossa mente tem dificuldade com abstrações. Quando você fala uma palavra abstrata, o cérebro demora em torno de 5 a 20 segundos para entender uma palavra abstrata. Olha para você ver, demora de 5 a 20 segundos uma palavra. Imagina um texto abstrato. E tem muita coisa que a gente lê que é abstrata. Então, o que a gente precisa fazer? Associar esses conteúdos com visualização. Foi, inclusive, uma coisa que eu tenho feito com uma consultora do Senado Federal, doutora Clarita Costa Maia. Ela é minha aluna, faz o curso online, e eu estou ensinando ela a memorizar todos os artigos do Código Civil, fazendo associações visuais, coisas que antes ela tinha dificuldade. Olha para você ver, uma consultora do Senado Federal, e tinha dificuldade em fazer associações de conseguir lembrar dos códigos na hora que ela mais precisa em reuniões internacionais, né? Então, para você ter essa habilidade, você precisa desse potencial para que você tenha maior desenvoltura. Vamos aprender com os melhores, com os egípcios, com os incas, vamos aprender com os japoneses, com os chineses, com os coreanos, que detêm essa habilidade. Para isso, para você fazer boas associações, o que é necessário? Que você trabalhe com técnicas como mnemônica. A mnemônica ela vai pegar vários conteúdos importantes e transformar em siglas, ou em palavras, ou em letras que vão fazer você lembrar daquela informação, podendo transformar em música, pode transformar também em imagem. O método LOC, que é um método de localização de informações, onde você coloca cada informação num lugar específico. Vou explicar mais à frente como que funciona no outro curso. Então, esses são os melhores recursos que a gente pode utilizar. Essas duas técnicas principalmente, a mnemônica, a associação visual e o método LOC, que a gente vai trabalhar mais à frente. E, sobretudo, a gente tem que explorar 3 recursos para a memória de longo prazo: imagem, ação e emoção. Imagem, ação e emoção. Esses 3 recursos. Um exemplo disso são os filmes. Os filmes trabalham esses 3 recursos, por isso que a gente lembra muito mais de um filme, mesmo que já passou antes, que a gente já assistiu, do que lembrar de um texto que acabou de ler. Um texto que você acabou de ler, às vezes você não lembra de nada. E um filme de 10, 5 anos atrás, você lembra com mais facilidade. Porque teve os 3 elementos da memória de longo prazo, segundo a neurociência. Dr. Damasio, que é um dos maiores especialistas em neurociência, português radicado nos Estados Unidos, ele fala: não existe memória perfeita, memória de longo prazo, sem emoção. É preciso esses 3 recursos. Tudo aquilo que tem movimento, que tem imagem, tem movimento e tem emoção, você vai lembrar com muito mais facilidade. Pensa na sua vida, tudo que você já viveu, o que é mais fácil você lembrar? As coisas que foram mórbidas, as coisas que não tiveram emoção, ou as coisas que tiveram imagem, movimento e emoção? Muito mais fácil. Tanto que os filmes trabalham isso. Eles têm imagem, movimento e emoção. Teve um filme que eu assisti uma vez chamado O Resgate do Soldado Ryan. Quem não assistiu, assista. Um filme excelente.
onde que eles vão resgatar, o Tom Hanks está nesse filme, ele é o sargento, e vão resgatar um soldado chamado Ryan, que ele já tinha perdido os irmãos na guerra, e o exército, né, o norte-americano, pensou, poxa, já perdeu outros irmãos, não pode perder mais um, é uma coisa muito triste para a mãe. E quando eles foram resgatar ele, e encontraram com ele, ele falou, poxa, mas eu não quero voltar, eu estou aqui na guerra, eu vim aqui para poder participar, para defender a minha pátria. E aí ele falou, eu nem lembro mais do rosto do meu irmão, dos meus irmãos. Na hora que ele fala isso, ele fica triste, se emociona e começa a chorar. Aí, nossa, eu não lembro mais do rosto dos meus irmãos. Ele fica meio desesperado. Aí o Tom Hanks, que é um sargento naquela ocasião, ele fala, lembra de alguma coisa que vocês fizeram juntos. Olha, lembra de alguma coisa que vocês fizeram juntos. Ação. Teve imagem, ação e emoção. Aí ele lembra assim, poxa, eu lembro de uma vez, tinha uma enfermeira perto da casa nossa, ela tinha uns seios muito grandes, ela abraçava a gente, faltava asfixiar no meio dos peitos dela. E teve uma vez, assim, a gente sempre brincava com ela brincava com a gente. Teve uma vez que a gente fez uma trampa para ela, a gente colocou um balde de água fria, gelada, cheia de gelo, em cima da porta. E na hora que ela passou, ela abriu, ela tomou aquele banho de água gelada, e saiu correndo atrás da gente e correu no pátio, na frente da casa, e até que ela pegou a gente, quase mata a gente fazer cosquinha. Nossa, lembrei do rosto dos meus irmãos. Eu consegui lembrar dos meus irmãos. Na hora que ele, olha para você ver que interessante. Na hora de lembrar algo que fizeram junto. Tanto que isso aí é uma dica importante para você lembrar dos conteúdos. Quando você associa os conteúdos com imagem, ação e emoção, basta você lembrar disso. O que você associou que fica mais fácil. Em outras palavras, você vai criar uma narrativa para as informações. Quando você cria uma narrativa, fica mais fácil. E outra coisa importante também, como vocês estão vendo nessa imagem aí desse personagem do Johnny Depp, né, do filme Alice no País das Maravilhas, que é o Chapeleiro. Por que eu coloquei essa imagem? A imagem não pode ser qualquer uma, não pode ser uma imagem comum. Qual que é mais fácil você lembrar? A imagem de uma pessoa comum ou a imagem de uma pessoa que chama mais atenção? Tem uma barba diferente, ou que tem um cabelo diferente, ou que tem uma expressão diferente. É muito mais fácil lembrar daquela pessoa que chama mais atenção. Então, na hora de fazer associações, faça associações que sejam mais exageradas, que causam mais impacto, como essa imagem do chapeleiro, do Alice no País das Maravilhas. Como nessa imagem aqui, olha só que interessante. Eu perguntaria para você, o que é real nessa imagem? Talvez você me diria, o chapeleiro, que é o Johnny Depp, né? Ele é um personagem aí, é real. A Alice é uma pessoa real. A rainha, a princesa e a rainha do outro lado são reais. Já o coelho, a lebre, o rato, o gato, o lagarto lá atrás não são reais. O cenário lá atrás também não. Aí eu te pergunto, se é real, se não é real, como que você está vendo? Então, é real. A diferença é o seguinte, aqui tem uma mistura de real com surreal. Aí que está o segredo no processo de associação. Na hora de fazer associações, você pode pegar elementos reais e transformar em surreais, ou seja, uma realidade alterada, que é o que nós vemos nos filmes de ficção, nos desenhos animados. Por isso que a gente lembra muito mais de filmes de ficção e de desenhos animados, com muito mais facilidade, porque eles trabalham esses recursos, imagem, ação e emoção, e trabalha sobretudo essa capacidade de associar com uma forma muito mais leve, prazerosa e impactante a longo prazo, porque tem a imagem, ação e emoção. Então, sugiro que você faça isso no seu dia a dia. Transforme isso, faça isso da melhor forma que você puder. Associe de forma bem divertida que você vai ter uma memória muito mais profunda, muito mais capaz de utilizar esse potencial. Então, vou trabalhar com você aqui agora o poder da imagem, para que vocês entendam o quanto que é importante, o quanto que a imagem ela tem um efeito poderoso na nossa mente. Como essa imagem que você está vendo, essa placa de trânsito aí de pedestre. Quando você vê essa placa, o que vem na sua mente? Faixa de pedestre, né? Eu tenho que passar devagar. Agora imagina que você está vindo um carro em alta velocidade e vê essa placa. O que vem na sua mente? Você virou uma curva e já vê a placa e vê uma pessoa na faixa de pedestre. Meu Deus do céu, uma faixa de pedestre, uma pessoa ali, deixa eu frear o carro, vai que eu atropelo, ainda tem que prestar socorro e depois responder processo. Tudo isso vem na sua mente em menos de um segundo quando você olha para uma imagem. Olha para você ver uma imagem simples, mas olha o poder que a imagem tem. É isso que a gente deve explorar, o poder das imagens para a associação. Tanto que olha só a mentalidade que é usada na lei de trânsito, nas regras de trânsito. No trânsito, se você quer ter uma comunicação rápida e eficaz, qual é o melhor recurso de comunicação? Imagem.
Imagina se no lugar dessa placa com a imagem tivesse escrito: diminua a velocidade ao passar na faixa de pedestre, pode ter alguém passando, você atropelar, prestar socorro e ainda ter que responder processo. Você já tinha matado um monte de gente já teria morrido. Vários acidentes teriam acontecido. Então, olha só que interessante. Uma única imagem te traz uma capacidade incrível de lembrar de muito mais informação em menos tempo. Como essa imagem que você está vendo do Mozilla Firefox, um navegador de internet. Na hora que você olha para essa imagem, o que vem na sua mente? Navegação na internet, arquivos em Word, arquivos em PDF, arquivos em vídeo, fotografia, arquivos científicos e todo tipo de informação. Olha só que interessante, os nossos aparelhos smartphones, o computador, quanto mais avançado é o aparelho tecnológico, qual o tipo de comunicação que ele usa? Comunicação visual. Então, se você quiser ter muita eficiência, se quiser ter avanço no processo de aprendizado, utilize associações visuais. Imagina se o celular seu tivesse só código. Seria mais difícil de usar, você demoraria mais tempo e você perderia eficiência. Então, olha só que interessante. Os aparelhos mais tecnológicos, mais avançados, que te dão maior praticidade, agilidade e eficiência, usam comunicação visual. Então, explore esse recurso a seu favor. E esse é um recurso que é muito utilizado na semiótica ou semiologia. Semiologia é o estudo das informações sendo representadas visualmente. Então, é representação visual de uma informação. Muito utilizado hoje na área de trânsito, onde que tem placas que são símbolos, você bate o olho e já entende. Os egípcios eram mestres nisso, em usar símbolos para poder facilitar a comunicação. E uma tecnologia que eles usavam de mais de 5.000 anos atrás, mais de 5.150 anos atrás. É utilizado também na área clínica, na área médica, para você olhar o paciente se ele está bem, ver os sinais corporais, né? E também para você indicar informações da área médica, para ter mais praticidade, mais desenvoltura. Então, eu vou passar uma técnica interessante para você trabalhar com visualização, com associação visual. O que você vai fazer? Toda informação que você estiver lendo, se ela produzir imagem, você vai fazer o quê? Usa a imagem que ela produz na sua mente. Se é uma bola, pensa numa bola mais chamativa. Uma bola de vôlei, uma bola mais colorida, aquela bola da infância cheia de cores. E pense em algo assim que esteja mais impactante, mais surreal, sobretudo. Pode imaginar essa bola, ela, por exemplo, não sei se vocês assistiram o filme, O Náufrago, o Tom Hanks também, onde que ele foi, né, o avião dele caiu, né, em alto mar, ele foi parar numa ilha, ficou lá perdido durante um tempo, e algumas coisas que estavam no avião chegaram na ilha. E uma das coisas que ele achou no meio das caixas foi uma bola da marca Wilson. Tem um dia lá que ele está nervoso, ele pega a bola e joga longe, que ele tinha machucado a mão, e aí a bola volta e estava com a marca da mão dele, parecia um rosto. Ele começou a chamar a bola de Senhor Wilson. E chamava a bola de tal maneira como se fosse uma pessoa e conversava com essa bola. Até que teve um dia que a bola foi embora ao alto mar e que ele começou até a entrar em depressão. Então é uma personificação. Quando a gente personifica os objetos, então imagina que aquela bola tem vida, conversa com a bola, conversa com os objetos, fica mais fácil de você lembrar daquela informação. Então, por exemplo, nessa situação da bola fica bem mais fácil. Outra coisa que você vai trabalhar, como eu falei, a emoção. Para trabalhar a emoção, lembra desses 3 quesitos novamente: imagem, ação e emoção. Então não basta pensar na bola, você tem que pensar nessa bola em movimento. Por exemplo, você dando um saque na bola tão forte que ela vira um foguete, sai do outro lado, rasga a rede, como naquelas propagandas exageradas ou filmes de ficção. Associe como os filmes de ficção. Crie realidades alteradas, bem diferentes do comum, que é o que as crianças já fazem. Por isso que as crianças têm uma memória muito boa, ou seja, uma capacidade de lembrar muito facilitada, porque elas fazem essas combinações no dia a dia. A criança pega um controle de televisão e brinca de espadinha, né? Pelo menos na minha época era assim, hoje já é videogame, né? Mas pegava, por exemplo, uma panela e fazia da tampa da panela uma direção de automóvel, a poltrona da casa é um carro. Então as crianças com essa capacidade imaginativa, elas têm um potencial de memorização incrível. E a gente precisa explorar esse potencial. Coisa que foi utilizada no processo de alfabetização, depois é esquecido. Porque na alfabetização ensina a gente a fazer essa associação. Beabá, babá, né? Babá, babá. E a gente ia associando com as palavras e as imagens com mais facilidade. Então, para você trabalhar a memória de longo prazo,
4 coisas importantes na hora de vincular com a associação. Aí a associação, a imagem tem que ser cômica ou bizarra, esquisita, exagerada ou dramática. Pode ser uma dessas coisas ou mais de uma delas juntas. Então, você imaginar algo muito exagerado, muito engraçado, muito esquisito, né? Muito dramático, fica mais fácil de lembrar. Por isso que os filmes de drama fazem muito suspense e as pessoas lembram mais. Os filmes de ficção também. Tem aquelas coisas bem impactantes, né? Vou dar um exemplo bem simples. Imagine que você vai sair de casa e chega uma pessoa dentro de casa, ou sua esposa, ou a mãe, ou seja lá quem for, e fala assim: ó, lembra de trazer uma lagosta para o nosso almoço. Aí o que você faz? Imagina essa lagosta gigante. Você saindo da sua casa, na hora que você abre a porta, uma lagosta gigante, fala assim, com aquelas garras enormes, né? Você vai comprar o quê para o almoço? O que você está pensando em comer? Não, brincadeira, eu não vou comer lagosta, não é? Minha esposa, ela gosta de brincar, não repara isso não. Então, só de você lembrar dessa lagosta gigante, na hora que você estiver no supermercado, na hora que você estiver comprando açúcar, peraí, minha esposa falou para poder comprar, a hora que eu estava saindo de casa, que eu abri a porta, tinha uma lagosta, isso. Aí você vai conseguir lembrar disso com facilidade. Uma lagosta como essa. Imagina saindo de casa e você topar com uma lagosta dessa. Você não vai esquecer dela mais nunca na vida. Por isso que é importante a gente fazer essas associações bem exageradas. O exagero é um dos melhores recursos para a memória de longo prazo. É por isso que os filmes de ficção são mais memoráveis, são mais fáceis. Outra coisa que a gente pode fazer com os objetos é o quê? Personificar. Quando a gente transforma o objeto em algo vivo, coloca braço, perna na bola, por exemplo, fica mais fácil de você interagir. Então imagina que você está no campo de futebol, no campo de vôlei, e numa quadra de vôlei, e tem do lado uma bola. Eu também quero participar. Aí você pega a bola e dá um tapa nela, pá! E ela dá um grito, ai, minha bunda doeu, caramba! Você vai lembrar disso aí pro resto da sua vida. Então faça associações bizarras, esdrúxulas, exageradas. Vou dar uma forma aqui para vocês entenderem com mais facilidade. Uma outra maneira de você fazer associação, igual aqui a alantoide, você pode pegar aqui a pronúncia da palavra, né? Alantoide. Alan lembra de uma pessoa, Alan. Toide lembra Todd pela fonética. Então eu posso imaginar um Alan, um amigo meu que chama Alan, eu tenho um primo que chama Alan também. Esse meu primo Alan, ele está tomando banho de Todd. Ele vai tomar Todd e derrama, ele toma banho de Todd, igual criança geralmente faz, né? Quando deixa derramar aquele monte de líquido nela. Super engraçado. Ou você pode imaginar esse Alan vestido de Todd. O que é um alantoide? Beleza, o alantoide ele é um anexo embrionário de répteis e aves, embriologia. Poxa, que coisa difícil de lembrar, né? Então, alantoide é aquela membranazinha que tem do lado dentro do embrião que serve para fazer trocas gasosas entre o feto e a mãe, descalcificação das cascas do ovo para formação fetal e, e também armazenamento de excretas. Então, olha só, eu lembro dessas informações por causa da associação visual. Fica muito mais leve e mais fácil. Vamos memorizar aqui só o conceito, tá? Que é alantoide é um anexo embrionário de répteis e aves. Então vamos transformar isso numa informação visual. Então, alantoide, eu imagino o Alan vestido de Todd. Alantoide é um anexo embrionário. Anexo. Aí eu lembro lá de e-mail. Vai mandar e-mail, um anexo. Tem lá um clipe de papel que representa anexo. Aí imagino que esse Alan vestido de Todd encontra com um anexo, com um clipe de papel, e começa a dançar com ele. E no que ele vai dançando, a barriga desse Alan vai crescendo. E aparece lá dentro o que? Anexo embrionário. Aparece lá um embrião. Um embrião estudioso, estudando direito, preparando já para concurso. Já quando sair, já vai passar rápido. Então imagina esse Alan vestido de Todd, dançando com um anexo e aparece um embrião na barriga dele. Então, alantoide é um anexo embrionário de répteis e aves. Répteis e aves. Aí você imagina o quê? Um pássaro e um réptil, uma lagartixa. Imagina que esse embrião, na verdade, ele desmembra, vira 2. E esses 2 embriões, um é uma lagartixa e o outro é um pássaro. E os 2 começam a fundir um no outro e virar uma mutação. E sai lá de dentro voando um lagarto voador. Primitivo. Então aí você vai lembrar que o quê? O que é um alantoide? O alantoide é um anexo embrionário de répteis e aves. Não fica mais fácil de lembrar? É assim que funciona a nossa mente. Então olha só, o que eu convido vocês a fazerem? A associação com os artigos. Vou dar um exemplo aqui de aplicação com esse artigo, que é o artigo 2 da Constituição Federal. Só para você ter uma ideia de como eu memorizei isso aqui e como eu tenho ensinado a doutora Clarita Costa Maia
que é consultora do Senado Federal, a fazer as associações. Então, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, vamos lá. Imagina que aqui na minha frente, do meu lado, tem um pacote de açúcar União, do meu tamanho. Aí esse pacote de açúcar União, ele tem uma capa de Superman. E ele está assim naquela posição, igual nos filmes, né, de super-herói. Aquela postura de Superman, né, igual a Mulher Maravilha também faz. E ele nessa posição, olhando para cima. Aí, de repente, ele fala assim, você sabia que eu tenho poderes? Não, eu não sabia. Quais são os seus poderes? Espera aí que eu vou te mostrar. Aí ele dá um salto, quebra a parede e sai voando. Eu vejo ele no ar, lá no céu, voando. Nossa, que poder bacana. Aí ele volta e para aqui de novo. E aí, gostou do meu poder? Pô, gostei. Espera aí, tem mais outro. Mais outro? Me mostra então. Aí ele agora começa a soltar raios. Explodem como se fossem fogos de artifício. Falei, poxa, que poder bacana. Falei, tem mais. Tem mais? Me mostra. Aí ele sai voando de novo e soltando esses raios, como se fossem fogos de artifício. Aí, ou seja, primeiro ele fez duas coisas independentes, depois ele fez as duas coisas harmonicamente juntas. Então, são poderes da União independentes e harmônicas entre si. Aí depois ele volta para aqui de novo e fala, e aí, gostou? Tem mais. Tem mais? Me mostra então. Aí ele faz assim, solta um raio e aparece uma legislação de trânsito. E nessa legislação de trânsito, essa legislação tem braço, tem perna, tá assim, ué, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava numa autoescola, agora eu vim parar aqui, estava dando aula de legislação. Beleza, aí, peraí que você vai ver. Aí ele solta outro raio aqui na frente e aparece um executivo com uma metralhadora, como se fosse o Exterminador do Futuro, e sai executando todo mundo aqui à volta. Então ele executa as pessoas. Aí depois ele solta outro raio e aparece um juiz de futebol. Ou pode ser o juiz Sérgio Moro, ou qualquer outro juiz que você conheça. E aí aparece esse juiz, eu vou imaginar aqui no meu caso o juiz Pedro Oliveira, que eu tenho como referência que foi o juiz mais novo do Brasil, um dos mais novos, né? Com 25 anos foi aprovado. Então ele aparece, não, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava lá na sessão e de repente eu apareço aqui. Aí olha só que interessante. Então são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, a legislação, o executivo e o judiciário. Então é assim que você vai memorizar os artigos da Constituição Federal e qualquer outro artigo que você precisa memorizar. Então você que está preparando para concurso, use associações visuais para memorizar todos os artigos. Foi o que eu fiz com as 160 revistas da National Geographic. Eu peguei todas as informações codificadas, todos os textos, e transformei em narrativas, como eu fiz aqui agora. Um dos maiores recursos que a gente tem para memorização é narrativa. Tem um documentário na Netflix que fala sobre memória que explica sobre isso. Um dos melhores recursos para memória de longo prazo, segundo os estudos da neurociência, é narrativa. Narrativa e localização. Localização vou trabalhar no outro curso mais à frente. Então, narrativa. Criar uma historinha, fica mais fácil. Se você quiser se envolver com a historinha igual eu fiz aqui também, ótimo, melhor ainda. Gostou dessa técnica? Gostou dessa aula? Então, missão do dia para você hoje. O que você vai fazer? Você vai pegar essas palavras e frases, expressões jurídicas e você vai criar associações para ela, tá? Então, esse fica o seu exercício do dia. Pegue essas expressões jurídicas e associe e depois você faz um teste. Lembra dela toda. Você vai ver que mesmo passando semanas, você vai conseguir lembrar. Quanto mais exagerado, mais absurdo, mais fácil de lembrar. Então, prepare-se aí para que você possa desenvolver esse potencial da sua mente. Pegue essa técnica e aplique, pegue essas palavras e coloque elas em prática para que você possa desenvolver todo o seu potencial. E na próxima nós vamos trabalhar com memorização de artigo, nós vamos trabalhar com a parte de método Locke. Então, fique aí comigo, me acompanhe no próximo módulo que a gente vai falar sobre memorização e aprendizagem através de localização de informações. Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.